Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Veja, quando o texto diz que Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta da humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem, ele está destacando que, para Jesus, a vida terrena não é um fim em si mesma. Veja, o que seria essa coisa chamada de vida futura? Aqui, ele está se referindo à existência após a morte física, ou seja, a vida no mundo espiritual, o que muitas religiões chamam de vida eterna, ou além. Jesus não ficou apenas nos problemas e nas recompensas dessa vida, mas consistentemente apontou para o que viria depois. E ele fala, né? Meta a que a humanidade irá ter. Significa que a vida futura é o destino final inevitável de todos os seres humanos. Não é uma possibilidade, mas uma certeza. Nossa jornada terrena é apenas uma etapa, um caminho que nos leva a esse estado futuro de existência. E ele termina falando, né, objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Isso implica que, segundo o ensino de Jesus, o ser humano deveria se preocupar mais com as consequências de suas ações, com as consequências das suas escolhas nessa vida para a sua condição na vida futura, do que com as riquezas, do que com o poder, os prazeres puramente terrenos. É um convite a direcionar a atenção para o aprimoramento moral e espiritual, mas terá impacto duradouro na eternidade, em vez de se apegar ao que é passageiro. E quando a gente traz para o Espiritismo, a doutrina ela acaba corroborando essa afirmação. Para o Espiritismo, a vida na Terra é uma etapa transitória, uma escola ou laboratório para o aprimoramento do espírito. A vida futura, ou seja, a continuidade da existência após a morte do corpo físico, é a verdadeira realidade e o destino de todos os seres. Jesus, com seu ensinamento, ele buscava justamente direcionar a atenção dos homens para essa realidade maior, mostrando que as ações e escolhas realizadas no plano terreno têm consequências diretas na vida espiritual que se segue. A meta a que a humanidade irá ter é a evolução, a purificação e o retorno gradual à união com Deus. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então veja que aqui ele está explicando por que a crença na vida futura é indispensável para compreender a profundidade e a lógica dos ensinamentos de Jesus. Então vamos interpretar isso aí. Quando ele fala todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, significa que cada ensinamento, cada conselho, cada parábola de Jesus, seja sobre amar o próximo, perdoar, ser humilde, não acumular tesouros na terra ou ajudar os necessitados, tem como plano de fundo e justificativa a existência de uma vida após a morte. Os valores que ele propôs não visam apenas uma convivência harmoniosa aqui e agora, mas preparam o indivíduo para a sua condição na eternidade. Veja, com efeito, sem a vida futura,
nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Veja que essa é a parte central. Pense nas máximas de Jesus. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, se não há vida futura, por que seria bem-aventurado ser pobre de espírito, humilde, desapegado, se isso não traz vantagens materiais imediatas? A gente pode pensar também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que fazer sacrifícios pelo outro se a recompensa não transcende a vida terrena? Ou não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões o roubam. Se a vida termina aqui, qual o problema em acumular riquezas? Então, sem a perspectiva de uma vida futura, onde as ações terrenas têm consequências, ou seja, recompensas espirituais ou aprendizados, muitos desses preceitos pareceriam ilógicos, impraticáveis ou até mesmo contraproducentes do ponto de vista puramente material. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris? Então aqui o texto, ele aponta uma consequência da falta de crença na vida futura. Quem interpreta os ensinamentos de Jesus como se eles referissem apenas à vida presente, sem considerar o além, tende a duas coisas. Primeiro, não os compreendem, ou seja, não conseguem ver o propósito maior por trás da moralidade ensinada por Jesus. A profundidade e a lógica espiritual, elas acabam se perdendo. E, além disso, os consideram pueris, ou seja, podem achar que são regras simplórias, ingênuas ou idealistas demais, sem aplicação prática no mundo real, porque a visão deles está limitada apenas à existência material. Ou seja, a passagem ela argumenta que a vida futura não é apenas um tema isolado nos ensinamentos de Jesus, mas sim um fundamento sobre o qual toda a sua doutrina moral se apoia. É a crença na existência e nas consequências dessa vida futura que confere o sentido e profundidade aos seus preceitos, elevando-os de meras sugestões para a vida terrena a diretrizes essenciais para a evolução espiritual do ser humano. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Em síntese, esse texto está destacando que a crença na vida futura ela é fundamental para a compreensão profunda dos ensinamentos de Jesus, para justificar a moral que ele propôs e para entender a justificativa divina em face das aparentes desigualdades e sofrimentos na vida da terrena. Para o Espiritismo, essa é uma verdade central que desvenda o propósito da existência. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Veja que o texto ele está mostrando que para o cristianismo
E como veremos especialmente para o espiritismo, a crença na continuidade da vida após a morte do corpo físico não é um detalhe secundário, mas sim o ponto central, a base sobre a qual todos os outros preceitos de Jesus se apoiam. Imagine uma roda. O eixo é o que mantém girando e dá sentido ao seu movimento. Da mesma forma, a vida futura é o que dá sentido e propósito a todo o ensinamento moral de Jesus. Sem essa compreensão, seus preceitos perdem totalmente a sua lógica mais profunda. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Aqui o texto ele reforça a importância dessa verdade. Um ponto de mira é um alvo, uma meta a ser atingida. Ao apresentar a vida futura como essa meta, Jesus direciona a atenção da humanidade para algo além da existência material. Isso implica que nossas ações e escolhas na Terra devem ser feitas com a perspectiva do que virá depois. Viver focado apenas no presente e em bens materiais seria um desvio do propósito maior que Jesus nos apresentou. A verdadeira preocupação do homem deve ser com seu destino espiritual, com sua evolução moral, pois é isso que realmente importa para a vida que se segue. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Veja que esse texto talvez seja o ponto mais profundo. Quando ele fala justificando as anomalias da vida terrena, se a vida se resumisse apenas à existência no corpo físico, muitas situações pareceriam injustas e totalmente sem sentido. A gente poderia fazer algumas perguntas do tipo: por que alguns nascem em condições de miséria e sofrimento, enquanto outros têm tudo? Por que as pessoas boas sofrem tanto e as pessoas aparentemente mais prosperam? Qual o sentido da dor, das doenças, das perdas, se tudo termina aqui? A doutrina espírita, que se alinha com essa visão, explica que essas anomalias são compreendidas à luz da reencarnação e da lei de causa e efeito, ou lei da ação e reação. As dificuldades e os sofrimentos que enfrentamos, eles podem ser consequências de atos de vidas passadas, ou provas e expiações necessárias para o nosso aprendizado e evolução espiritual. Sem a vida futura, essas experiências pareceriam arbitrárias e desprovidas de qualquer justiça. E, logicamente, acordo com a justiça de Deus, a crença na vida futura é o que permite conciliar a ideia de um Deus infinitamente justo e bom com as aparentes desigualdades e injustiças da vida material. Se a vida fosse única e terminasse com a morte do corpo, como poderíamos entender um Deus que permitiria tanta disparidade e sofrimento sem um propósito maior? A vida futura, com a continuidade do espírito e a sucessão de existências, garante que a justiça divina se manifesta plenamente, permitindo que cada espírito colha o que semeou e receba novas oportunidades de aprendizado e progresso até alcançar a perfeição e a felicidade.